Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Luzimene, bem-vindos ao meu canal Conversando com a Luzimene. Nesse canal a gente tratará de vários assuntos, de várias temáticas que vêm encontrar o nosso coração, as nossas vivências, as nossas experiências. E nós não poderíamos deixar, ou não poderíamos começar se não fosse falando da importância da nossa vida. Então vamos lá? Você já parou para pensar a sua importância aqui? Das pessoas que estão ao seu redor, da importância que ela tem para você? Mas você já começou a analisar de uma maneira sábia? Porque muitas das vezes a gente fala assim, eu sei a importância que eu tenho para o outro, eu sei a importância que o outro tem para mim, eu sei o quanto é importante o meu trabalho, eu sei o quanto é importante a minha casa, a minha família, mas será que a gente está dando a importância verdadeira? Será que a gente está cuidando de tudo? Fazendo o nosso melhor? Mas qual é o melhor? Será que é o melhor que eu coloco aqui ou o melhor que eu coloco aqui? Como será? A gente tem que passar a ter essa atenção especial, porque a vida ela é um presente, ela é maravilhosa, ela está, a todo momento conosco, nos fazendo, nos transformando em pessoas através das experiências. E a gente tem que parar e analisar, porque o tempo, ele corre o tempo todo, Já fala, o tempo não para, E tem até formas de a gente analisar isso, mas eu preciso ter atenção, porque se eu não tenho atenção, o que vai acontecer? Vai passar os dias, as semanas, os meses e os anos e eu não vou perceber. Eu não vou perceber que os meus filhos estão crescendo, eu não vou perceber que eu já estou velho naquele trabalho, eu não vou perceber que eu já não tenho mais aquela idade, eu não vou perceber que a minha maturidade chegou. Eu vou sempre pensar como se eu não tivesse outras prioridades a não ser aquele caminhozinho estreitinho. Então eu preciso ter essa atenção. Nós estamos vivendo um período do qual nós nunca pensamos nem imaginamos viver. Nós estamos vivendo aquele período do qual nós somos convidados a ter uma nova reflexão sobre essa vivência que nós estamos. Quantas pessoas estão como essa cortina aqui atrás? Ou quantas vezes nós nos colocamos como a cor dessa cortina em nosso interior? Quantas vezes nos escurecemos espiritualmente? Ou quantas pessoas estão escuras espiritualmente, como se fosse uma morte espiritual, perdendo a fé, perdendo a vontade de viver, perdendo as esperanças, por quê? Por N motivos, mas não compreenderam a essência verdadeira da vida, porque aquela situação que vem para todo mundo, seja dentro de uma pandemia ou seja fora de uma pandemia, vem para todo mundo, porque o sofrimento vem para todos, as dificuldades estão no caminho de todos, Elas estão aí nos frustrando, nos convidando a desistir, a parar, a não continuar. Mas todos os dias nós temos a oportunidade de abrir a janela da nossa casa e ver o amanhecer e ver que é um novo dia. E nós que estamos tendo essa oportunidade de ver esse diferencial desse dia amanhecendo, nós temos que buscar ter esperança. A nossa vida é uma vida muito rápida, passa muito depressa. Não, Luzimene, mas eu vou viver 90 anos. O que é 90 anos, gente? Rapidinho se passa. Ontem éramos crianças, adolescentes, hoje somos adultos, responsáveis, pais, mães de famílias. E aí a gente vai vivendo nessa loucura e a gente não para analisar. Olha, do 0 aos 25, nós temos uma vida ativa. Nós temos uma vida de trabalho, desenvolvimento psicológico, emocional, corporal, hormonal. Nós temos todo esse desenvolvimento aí, naquela rotina do corre-corre, no sentido de adrenalina. Quando nós chegamos dos 25 aos 50, nós encontramos o estágio do crescimento e do desenvolvimento de uma maturidade,
que seria o desenvolvimento da área do trabalho, o qual a gente vai trabalhar, escolher aquilo realmente que se quer fazer, adquirir uma família, né, com a família, o casamento, filhos, enfim, estabilidade profissional e tudo mais. Nós estamos aí, né, adquirindo a todo vapor esse ideal, a realização daquele sonho. Mas depois dos 50, nós temos aí que pisar um pouquinho no freio. Porque o nosso corpo não responde como gostaríamos. O nosso corpo, ele responde conforme a vontade dele. Ele vai mais lento, as emoções vão se aflorando e muitas das vezes vão surgindo aquele período com problemas de saúde, né? Requer cuidados especiais, remédios e tantos outros. E aí quando a gente percebe, o tempo já foi. E com ele, com o tempo, as pessoas e os momentos especiais. Então é isso que a gente tem que começar a aproveitar. A gente tem que ver qual fase da vida nós estamos. E será que compensa correr tanto para adquirir tanto algo que às vezes não vai ter importância se aquela pessoa não estiver do nosso lado? Quantos pais, vamos dar exemplo de nós pais, que corremos tanto em busca do financeiro porque nós queremos dar o melhor aos nossos filhos, mas nós perdemos a oportunidade de assistir um filme com eles, de dar uma volta pela cidade, de chupar um picolé na praça, de tirar aquele dia de domingo especial para dar um passeio na casa da família. Quantos de nós? Ah, não, porque eu tenho que trabalhar, não, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E quando a gente tem o tempo para fazer, os filhos já cresceram. Os filhos já não moram conosco. E aí tem que recomeçar. E a gente, muitas das vezes, né, muitas pessoas nessa idade, após os 50, 60 anos, não sabem como recomeçar. Às vezes querem estar na vida de algum familiar, de algum filho, do pai ou da mãe, mas eles não estarão, porque o filho já mudou para outra cidade, já tem a sua família, ou então porque o seu pai ou a sua mãe já faleceram e não estarão mais aqui. Então nós temos que aprender a dar valor na importância, na preciosidade da nossa vida. O presente do tempo. Um presente que Deus nos dá é o tempo. E esse tempo a gente tem que saber como utilizá-lo. Tantas pessoas que estão sofrendo e quantas vezes nós nos colocamos indiferentes ao sofrimento dos outros? Quantas pessoas estão chorando por causa de algo que está relacionado a um problema familiar e nós fazemos o quê? Desperdiçamos o nosso tempo comentando da vida alheia. Ou às vezes criticando e julgando a atitude, que se a gente for olhar bem e pensar bem, a gente vai falar assim, essa pessoa ela não está errada. Mas a gente tem que ter essa visão, a gente tem que buscar essa visão, aprendendo a valorizar a vida. A vida é para ser vivida e bem vivida, né? Aproveitada na sua amplitude. Que nós possamos, né, a todo momento valorizar esse presente que Deus nos deu, fazendo o nosso melhor no nosso trabalho. Ah, mas às vezes eu estou fazendo o meu melhor, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo, não tenho um reconhecimento e esse e aquilo. Não. A gente tem que fazer o nosso melhor, porque o melhor é o certo. O melhor é o que nos deixa felizes e realizados profissionalmente. Como pai, dá o seu melhor como pai, como mãe, como filho, como aluno. Seja a sua melhor versão, vista a sua melhor roupa, o seu corpo mesmo, num sorriso, num olhar terno, pensando antes de brigar, antes de xingar, antes de quebrar a casa inteira. Não é fácil, mas com exercício, com uma boa leitura, procurando Deus e tendo fé, a gente consegue. A gente sabe que tem dias que não serão fáceis. Terão dias, né, que não serão fáceis. Mas com a persistência e com a esperança nós conseguiremos. Tá bom? Que nós possamos nos esforçarmos mais, cada dia mais. Quantas vezes somos infelizes por não ter algo material? Quantas vezes não valorizamos a nossa vida por não ter aquele desejo, aquele sonho grandioso do carro, da casa,
de uma viagem. Quantas vezes não deixamos escapar pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos que não somos felizes porque não conseguimos isso ou aquilo? Muitas vezes, né? Mas vocês sabiam que muitas pessoas, acredito que milhares de pessoas de poder aquisitivo alto, trocariam minutos do seu dia, da sua vida, para poder ter um minuto a mais com aquela pessoa especial? Muitas pessoas em estados terminais, em hospitais, em UTIs, enfim, elas desejam um minuto a mais para poder falar algo que não falou, abraçar o que não abraçaram, beijar o que não beijaram. E o que elas mais desejam é estar com aquela outra pessoa, pedindo até perdão por algo que tenham feito. E nós temos a oportunidade de ser diferente. Pois ainda Deus nos dá, né, a força de viver ao lado das pessoas que amamos. Essas pessoas que estão em estados terminais, elas não pedem, eu queria mais um minuto para me poder comprar mais um carro importado, ou para me adquirir aquela casa com aquela piscina, com aquela suíte, com aquele, sabe? Não, elas não pedem isso. Elas pedem uma oportunidade, um tempinho a mais para estar com quem ama. Pense nisso, pensemos nisso. Hoje nós temos a oportunidade. Deus nos dá a oportunidade de abraçar, de beijar, de nos alimentar. Enquanto muitas pessoas já não têm. Agora eu vim aqui contar uma história para vocês curtinha. Era uma vez um pai e uma filha. O pai apaixonado na filha e a filha apaixonada no pai. Um fazia tudo pro outro. Um gostava de estar com o outro. E um belo dia, a filha pediu, porque ela desejava muito ir para a praça, para uma pracinha perto da sua casa. E ela, daquele jeitinho de criança, pediu: papai, me leva para a praça? Vamos ficar lá juntos? Prometo que não vou demorar. E o pai, né, muito cansado, porque trabalhava muito, quis dar esse momento de prazer para a filha. E eles resolveram ir. Naquela tarde, arrumaram tudo e foram. Quando chegou lá, ela mais que se divertia no parquinho, porque na pracinha tinha um parquinho, e ela brincava com todas as crianças. E uma senhora que estava lá, percebendo o cansaço do pai, falou: mas você não sente vontade de ir embora? Aí ele disse: sinto sim. E não falou mais nada. E a senhora ficou observando. E toda hora o pai chamava: vamos filha, vamos, tá na hora, papai tem que descansar um pouquinho. Aí ela chegava perto com aquele jeitinho dengoso, manhoso e falava: pai, só mais 5 minutinhos? Aí ele olhava para aqueles olhos brilhantes e dizia: então tá, só mais 5 minutinhos. Aí ela voltava e brincava. E ele chamava: filha, vamos, tá na hora. E ela vinha de novo: pai, por favor, mais 5 minutinhos. Por favor, prometo que não peço mais, só mais 5 minutinhos. E ele, né, vendo aquela carinha, aquele sorrisinho, não aguentou. Então tá bom, filha, só mais 5 minutinhos, tá? E aí, ela voltava dando os pulinhos, né, para brincar. Ia em todos os brinquedos e o pai observava de longe, não perdia nenhum momento da filha no parquinho. E aquela senhora voltou e perguntou: mas senhor, toda hora o senhor chama sua filha para ir embora e ela pede mais 5 minutinhos. E aí? Ela tá aproveitando do senhor, você não acha, não? Aí ele disse, sorrindo e olhando a filha brincar: não, ela não está aproveitando de mim. Na realidade, sou eu que estou aproveitando dela, porque a cada 5 minutinhos eu tenho o prazer de contemplar a alegria da minha filha, e isso não tem nada que pague. Que possamos, a cada dia, a cada momento, dar 5 minutinhos para as pessoas especiais da nossa vida, fazendo o nosso melhor
e esperando que elas façam também, mas sem rotulá-las, apenas deixando elas serem quem são e aceitando-as como são. Que possamos sempre aproveitar os nossos 5 minutinhos. Abraços a todas e a todos.